Boa noite, amados. É um privilégio estar mais uma noite aqui com vocês, né? Estamos aqui no templo, mas sabemos que estamos adentrando o teu lar e a tua casa. E eu acredito que esse dia, essa noite, né, vou entrar na sua casa numa noite dessas, aí Deus preparou para nós. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que tu nos dá. A palavra que resume o que está no meu coração é gratidão. Gratidão porque até aqui tu tens nos sustentado e tem nos trazido em segurança. Obrigado, Deus, por estarmos na tua presença, por cada vida que neste momento ouve a tua palavra, que podemos compartilhar juntos. Espírito Santo, tu tens liberdade de tratar ao nosso coração. Traga a revelação, os propósitos do Pai para conosco, que o nosso coração seja receptível, ensinável, que nós possamos sair daqui com uma outra motivação a enfrentar os dias que nos estão propostos. Nós te agradecemos porque essa bondade, misericórdia, tem nos trazido mais uma vez até aqui na tua presença. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre propósito. E o tema que eu escolhi é: eu faço parte do propósito de Deus. Dias desses eu estava meditando acerca de tantas coisas que estão acontecendo, e me veio à mente um texto que se encontra em Provérbios 16, o versículo 4, e ele nos diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Mas o que ficou na minha mente foi: o Senhor faz tudo com um propósito. Deus tem um propósito. Eu faço parte do propósito de Deus. E você faz parte de um propósito de Deus. E eu comecei a meditar o que seria um propósito. Um propósito é uma intenção, é um desígnio, é um objetivo, é uma finalidade. Eu fui feita para uma finalidade. Eu fui designada para algo. Deus tem um objetivo final com a criação da minha vida e da sua vida. E conversando com várias pessoas, nós temos tido um ano muito atípico e muito difícil. E eu quero dizer que o que há hoje aqui no meu coração é gratidão. Gratidão porque eu posso vos falar, gratidão porque você pode me ouvir, porque embora todas as dificuldades que temos enfrentado, Deus tem nos conduzido até aqui. Então eu falo essa noite com você com um coração repleto de gratidão. Porque Deus, de uma forma extraordinária, tem cuidado de nós. E eu compreendo, porque isso nós estamos num propósito dele. E há algo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. E não importa em que situação estejamos vivendo, né? E eu, pensando sobre isso, algumas pessoas estão muito abatidas. Conversando com alguns, uns dizem assim: eu estou sem motivação para tudo, não me anima nada, o final de ano está chegando e eu não tenho motivação para coisa alguma. Mas sabe, dentro de mim há uma motivação, há uma gratidão de ver que o propósito de Deus permanece mesmo em tempos de turbulência, e é por isso que a minha família está aqui, que eu estou aqui, que você está aqui. Deus continua no controle, no centro de todas as coisas. E eu quero dizer que muitas pessoas estão muito abatidas, até deprimidas. Nós vemos que aumentou muito, né? Pessoas assim que estão precisando desse apoio, desse carinho, de serem animadas, porque essa situação toda as levou a esse sentimento de desmotivação, vamos dizer assim. Mas há um poema de Marta Medeiros que eu acho muito lindo, que diz Pedaços de Mim. Ela inicia o poema dizendo: eu sou feito de sonhos interrompidos. E lá na última frase do poema ela diz assim: mas continuo vivendo e aprendendo. Ou seja, esse ano é um ano que nós podemos dizer que muitos sonhos foram interrompidos, muitos sonhos foram adiados,
Uns sonhavam se em casar e fazer uma mega festa de casamento. Esse sonho foi interrompido. Outros sonhavam em ingressar na universidade e foi adiado. Quantas coisas foram mudadas? São sonhos interrompidos. Mas isso faz parte da nossa vida. Mas lá na última frase do poema, ela diz assim: mas eu continuo vivendo e aprendendo. Ainda muito jovem, eu compreendi que sonhos e projetos humanos são diferentes de propósitos de Deus. Porque os meus sonhos podem ser interrompidos, mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Provérbios 19, 21 nos afirma uma coisa muito linda quando ele diz assim: muitos são os sonhos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. Está difícil, é verdade, mas os propósitos de Deus têm prevalecido na minha vida. E eu tenho certeza que os propósitos de Deus têm prevalecido na sua vida. Eu me lembro que eu era muito jovem. E a juventude é uma fase gostosa, cheia de sonhos, mas cheia de dúvidas. E todas as vezes que eu ficava cheia de questionamento, eu me fechava no quarto, eu dobrava os meus joelhos e eu começava a orar. E tem aquela fase que você fala: eu vou para a universidade, eu escolho essa carreira, e como que vai ser? Ah, mas eu também um dia quero ter uma família, eu quero ter filhos. Nós queremos tantas coisas, é um amontoado de sonhos, e nós não sabemos como que nós vamos encaixar tudo aquilo. É uma fase de escolhas, e eu descobri que só muda a fase e os tipos de sonho, mas eu continuo a mesma sonhadora. Eu sonho continuamente, os sonhos são outros, mas eu continuo sonhando, continuo com dúvidas, continuo com questionamentos, e eu continuo indo no mesmo lugar, diante de Deus, para colocá-los. Eu aprendi ainda muito cedo isso. E foi esse texto de Provérbios que falou muito ao meu coração. Que muitos são os sonhos do coração do homem, mas o que vai prevalecer são os propósitos de Deus. Eu me lembro que naquela madrugada eu dobrei o joelho e eu comecei a falar um monte de coisa para Deus. Ainda bem que, imagina a mulher falando para Deus. Aí quando você começa, você não para mais, né? Ainda bem que Deus é pai, né? Escuta, tem paciência. E eu posso dizer, outro dia eu compartilhei com uma pessoa muito querida isso, que quando eu colocava assim os meus sonhos, os meus propósitos diante de Deus, eu nitidamente senti Deus falar comigo: Roberta, você tem sonhos, eu tenho propósitos. E ainda muito jovem eu aprendi isso. Que quando nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, Ele transforma em grandes propósitos para a glória dEle. Que nós precisamos alinhar os nossos sonhos aos projetos de Deus. Então, aí eles deixam de ser nossos, quando nós colocamos diante de Deus. Eu lembro que na época eu falava tanta coisa para Deus, era aquela fase que você diz assim: eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Para quem me conhece sabe que eu não comprei a bicicleta até hoje, né? A bicicleta foi adiada, mas eu tenho uma família abençoada. Então, assim, é essa fase de questionamentos, de dúvidas, mas nós vivemos isso continuamente. Hoje eu já estou adulta, madura, mas eu continuo tendo os meus conflitos. E o que eu tenho percebido é que muitos estão desanimando, porque estão vivendo em função dos seus sonhos e ainda não compreenderam que são parte de um projeto de Deus. Nós fomos criados com um propósito, e não há pandemia, e não há o que possa interromper. Vai prevalecer o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vai prevalecer. Mas quando nós estamos vivendo em função do nosso eu, nós não conseguimos compreender a excelência do que Deus tem para nós. João 15, você pode dizer assim: mas qual é o meu propósito? Qual o meu significado? É um momento de nós, como cristãos, como filhos de Deus, descobrir o nosso significado. Há uma declaração tremenda no livro de João, capítulo 15, verso 16, onde o próprio Jesus nos diz assim: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Olha que declaração. Eu fui escolhida, você foi escolhido por Deus.
para irem e darem frutos, que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, eu fui escolhida, você foi escolhido. E há um propósito para frutificar. É para frutificar mesmo no tempo de adversidade. Interessante. E eu comecei a meditar sobre isso. Como nós temos nos comportado nesse momento. Se os sonhos adiados têm nos feito perder totalmente a esperança. Sonhos podem ser adiados, propósitos de Deus, jamais. E quando Jesus diz que Ele nos escolheu para dar fruto, e no primeiro versículo desse capítulo 15 de João, Ele se declara como a videira verdadeira, e Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está se declarando aí como a videira, e nós como os ramos dessa videira, e que nós fomos designados para dar fruto. Você faz parte de um propósito de Deus. Quando Deus te escolheu, Ele te escolheu para um propósito. É nisso que nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos estar focados nesse tempo. Eu quero dizer que a vida não é só feita de primavera, de verão. A vida tem outonos, tem inverno. Temos vivido um inverno intenso. Inverno é o tempo da dificuldade. E às vezes você olha para você e você fala, não estou vendo fruto nenhum em mim. Minhas folhas caíram. Toda essa situação que estamos vivendo no mundo, nós não estamos dizendo do nosso país, nós estamos dizendo de uma situação mundial. Quando nós olhamos, é um inverno intenso. E eu comecei a meditar sobre a videira. Na época do inverno, é a época que o senhor da vinha, o agricultor, passa e vai olhar a sua lavoura, a sua plantação de uvas. E ali, esse agrônomo, os enólogos, vão decidir o que vão querer dessa planta para a próxima safra, porque o verão vai vir. Mas é na época do inverno que eles decidem que tipo de fruto vão querer colher e o que vão fazer dessa videira que está ali plantada. Nós somos os ramos, nós estamos plantados ali. É a época que eles chamam de poda seca, onde eles passam e vão podando e vão limpando essa videira. O momento de inverno da nossa vida não é um momento de abandono, mas é um momento onde às vezes está doendo muito, mas estamos sendo tratados, estamos sendo podados, porque eles estão preocupados com o tipo de fruto que vão querer colher daquela plantação. Talvez a nossa vida esteja agora, neste momento, passando por um inverno intenso. E nós estamos sendo podados. Isso nos dói profundamente. Mas essa poda faz com que a planta vá buscar lá na raiz a seiva. Ela vai começar a procurar na raiz. Toda vez que somos podados, nós vamos buscar mais fundo ao Senhor. Nós vamos buscar os nutrientes que nós necessitamos para sobreviver. É assim que funciona a videira. E muitas vezes nós não acreditamos no propósito de Deus para a nossa vida, porque nós estamos expostos à nossa fragilidade. Todo esse momento que nós estamos vivendo nos faz estar face a face com a fragilidade humana. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. A nossa fragilidade está exposta. Mas quando você olha para uma videira, você julga como uma plantinha tão frágil. Mas ela é capaz de resistir a invernos intensos, negativos. Nós também somos capazes de suportar
o inverno. Nós somos capazes de suportar a poda seca, porque aí nós vamos buscar essa seiva que é em nós, que está lá na nossa raiz, nós vamos nos nutrir. Essa seiva é rica em nutriente, tem tudo que nós precisamos para continuar vivendo. Assim Deus faz com a nossa vida. As estações do ano vão mudando, mas o Senhor da vinha continua o mesmo. E a forma de tratar toda essa sua plantação, Ele sabe o que Ele quer de mim, e Ele sabe o que Ele quer de você. A primavera vai chegar, a primavera vai vir, o inverno, o outono vão passar. E quando essa primavera chegar, eu desconhecia isso, mas tem o choro da videira. O choro da videira é quando essa seiva começa a circular, com grande intensidade dentro dessa videira. E quando essa seiva começa a frutificar, aqueles ramos que foram cortados começam a derramar um líquido doce, que eles chamam como choro da videira. Começa a produzir, e esses frutos são doces. E aí, o rebento que vem no verão, esses frutos são maravilhosos. Deus está nos tratando. Nós não morremos na dificuldade, nós somos tratados em tempos de inverno, porque Deus tem grandes coisas para nós. Você, como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação certa. E para você é remédio para muitos, você é alimento para muitos. Então, acredite, você está no propósito de Deus. Se você está entristecido porque os teus sonhos foram adiados, mas os propósitos de Deus continuam prevalecendo na sua vida. Eu quero dizer que no meio da maior perseguição, nasceu Moisés, que era um libertador para Israel. Estão matando todos os pequeninos, mas o propósito de Deus é poupado. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai prevalecer. E nós precisamos crer assim, porque senão nós vamos murchar. Nós precisamos, neste momento, estar arraigados. Jesus nos adverte: estejam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. É momento de dependência, é momento da igreja de Cristo perceber isso. Neste inverno que estamos passando, precisamos começar a buscar a seiva, se encher do Espírito de Deus, porque a hora que a primavera chegar, é época de arrebentar em frutos. Nós precisamos buscar alimento da raiz, da onde estamos arraigados, plantados. Nós fomos feitos para frutificar. O projeto de Deus na sua vida e na minha vida não morre no meio da adversidade. Assim como não morreu no passado, ele vai prevalecer. E é um salmo muito lindo. Salmo 138, o salmista diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Eu quero dizer para você que talvez esteja me ouvindo nessa noite, se você está desanimado por conta das situações, se você está desanimado por conta das incertezas, não permita que o seu coração permaneça assim. Você faz parte de um propósito de Deus. E declare isso para que a sua alma compreenda. Eu convido você, se você está no seu quarto, na sua sala, declare em alta voz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Você é obra das mãos de Deus. O Senhor não te abandona, querido. O Senhor não te abandona. Eu estou dizendo isso porque um ano está se terminando. Não permita que os seus sonhos se esmoreçam. Porque se você colocar todos os seus propósitos diante de Deus, Deus pega os seus sonhos e transforma em grandes propósitos para a glória dele. Deus vai estabelecer tudo o que tem para você. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu queria orar com você antes de terminá-la. Senhor, eu te agradeço por esse privilégio. Deus, que as situações da vida nos façam, Senhor, nos arraigar em Ti. E saber, ó Deus, que o Teu propósito permanece em pé.
Senhor, no meio da maior perseguição, Tu levantaste, Senhor, Moisés para guiar aquele povo no deserto. Senhor, tudo que enfrentamos na vida nos é escola para o propósito final de Deus. Senhor, Tu nos prepara no meio da adversidade, assim como José foi preparado ali naquele calabouço, Senhor, naquela prisão. Havia um projeto de Deus que não seria frustrado na vida de José. E eu sei, Senhor, que tem muitos, que alguns podem estar ouvindo essa noite, cujos sonhos, Senhor, foram adiados, e a tristeza invadiu o coração. Mas que ele possa ter a certeza que ele faz parte do teu propósito, que foste tu quem o escolheste. Ele foi escolhido por ti, e que isso é privilégio, Deus. É privilégio sermos escolhidos, Deus, e para uma finalidade, Deus, para frutificarmos, que, Senhor, nós possamos frutificar no nosso lar, que nós possamos frutificar no nosso trabalho, na nossa igreja, na sociedade onde estamos inseridos, há alimento nas nossas vidas, há remédio nas nossas vidas, Senhor. Estamos sendo tratados por Ti, é verdade, o inverno tem sido intenso para muitos ou para todos, mas é o Senhor da vinha que está tratando conosco, e os nossos frutos serão doces, e os nossos frutos serão intensos. A primavera está chegando, e o verão há de chegar, e Tu continuas sendo Deus na nossa vida. Deus, faz-nos compreender isso, que estamos, Senhor, debaixo dos Teus cuidados, e que Tu continuas sendo nosso Deus em toda e qualquer situação. Que haja paz nos lares, Senhor. Que haja esperanças renovadas, Senhor. Que, Senhor, não sejam os nossos sonhos, mas que sejam os nossos sonhos colocados diante de Ti. Porque eu já compreendi, Senhor, que todas as vezes que colocamos diante de Ti, Tu pega os nossos sonhos e alinha e faz deles grandes propósitos, ó Deus. Os Teus propósitos hão de prevalecer na nossa vida, na nossa família, Senhor, na nossa casa, na Tua igreja nessa terra. Senhor, que cada um que me ouve nessa noite seja abençoado, que haja a bênção da paz, da tranquilidade, de um coração que possa se aquietar, que possam ter esperanças renovadas, Senhor, em Ti. Eu agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.